Graça e paz, queridos. Olha para a pessoa mais bonita do seu lado, diga para ela que bom que você veio. Estão me ouvindo bem aí atrás? Estão me ouvindo bem aí? Abra sua Bíblia comigo. No primeiro livro dos Reis, capítulo de número 20. Quantos irmãos encontram aí? Quero comunicar que amanhã a nossa escola de profetas, a partir das 20 horas, irmãos. E para você que quer servir a igreja, esse ministério, para você que está servindo, seja ele qual área for, você precisa participar da escola de profetas. Nós estamos tratando de um tema muito importante para a igreja, para mim, para você, para nós como corpo de Cristo. Nós estamos tratando sobre o tema lealdade, deslealdade. E amanhã, para você que está nos acompanhando, vai ser o capítulo 3 e 4. Então se atualizem aí, se organizem, que amanhã vai ser o capítulo 3 e 4. Marcos, esse aqui está funcionando? Tá? Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 20. Perdão, irmãos, 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo número 19. Agradecer a presença do meu amigo Rodrigo, que veio com a sua família. Rodrigo, Deus abençoe a sua vida. Prazer ter vocês conosco, viu? Sintam-se à vontade. O Goiano está fazendo discípulos, né, Goiano? Está te usando, né, Goiano? Graças a Deus por isso. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. E achou filho de Safate, que andava lavrando, repita comigo, lavrando, com 12 juntas de bois adiante dele, estando ele com a 12ª. Chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Versículo 20, então, deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu. Versículo próximo. Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois e os matou. Repita comigo, e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. E então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém? Esse episódio, irmãos, ele marca um novo ciclo para a vida de um jovem chamado Eliseu. E novos ciclos são marcados com novas oportunidades, mas também com novas responsabilidades. E a história desse rapaz vai ser alvejada por um manto profético. Eliseu
é um jovem lavrador, um homem que está acostumado com a vida dura do campo. Eliseu é um jovem que todas as manhãs tem que acordar cedo e dormir cedo, porque as atribuições do campo são pesadas, são árduas. Mas em meio a esse cenário, a essa geografia de campo, de labor, dia a dia e diário de trabalho pesado, permeava sobre a cidade uma resposta profética. Os contos e as histórias do profeta Elias marcavam e permeavam a cidade e, obviamente, e com certeza, Elias, ou Eliseu, foi um jovem que foi muitas vezes alvejado pelas histórias do profeta Eliseu. Ou seja, o ministério profético de Elias, pouco a pouco, vai tomando dimensão, não somente nos feitos, mas também na vida dos seus ouvintes, naqueles que de alguma forma ouviam e participavam de alguma forma, de uma forma participativa, de uma forma de ouvintes, aquilo que eram os feitos desse grande profeta, desse grande homem de Deus. Existia naquela época a escola de profetas, mas Eliseu estava isento dessa oportunidade, porque os atributos do campo o isentavam da missão profética. Mas com certeza, em muitos momentos, ele olhou para o céu e perguntou, e muitas vezes pode ter pedido a Deus: eu só queria uma oportunidade. Em um trabalho e outro, entre uma noite e outra, entre uma manhã e uma noite, muitas vezes Eliseu pode ter desejado no seu coração, e com certeza desejou, e se eu tivesse uma oportunidade. Só que do outro lado, enquanto esse menino está apenas suspirando pelo mover e pelos feitos proféticos, do outro lado, o grande Elias, o grande profeta que está sendo ovacionado pelos seus feitos, está vivendo o pior momento do seu ministério. Momento de depressão, de opressão e perseguição. Jezabel queria persegui-lo e matá-lo, e isso vai levá-lo a uma crise existencial que o leva até o monte de Deus, o Monte Horebe, e de lá ele vai expressar a sua tristeza e a sua vontade de desistir do seu chamado. Oh Espírito Santo, labaraçai de cantarabás. Enquanto Elias está expressando diante de Deus o seu fardo pesado, o seu chamado que está exaurindo as suas forças, do outro lado tem um jovem pedindo uma oportunidade ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que após aquele encontro onde Deus vai se revelar ao seu amigo profeta, a Elias, aquele que tinha intimidade o suficiente para estabelecer o clima da terra, pedindo chuva e pedindo a isenção da chuva, o Senhor vai passar com o vento, e a Bíblia vai dizer que o Senhor não estava no vento, vai passar com fogo, e a Bíblia vai dizer que Deus não estava no fogo, vai haver um terremoto, e a Bíblia vai dizer que Deus não estava no terremoto. Ele via, ele sentia, mas ele não percebia a presença do Senhor. Olha para o seu irmão do seu lado e fala para ele: cuidado com aquilo que você vê e com aquilo que você sente, porque nem sempre, repete para ele, nem sempre barulho e movimento representa a presença de Deus. Alguém pode aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus? Nem sempre, irmãos, o barulho e movimento vai representar a presença do Senhor, mas a Bíblia diz que logo após isso, uma brisa suave, e junto com a brisa suave, a doce e gloriosa presença do Senhor. Às vezes é necessário a gente trazer quietude para nossa alma.
para a gente poder ouvir audivelmente a voz do Senhor. E a Bíblia diz que naquele momento Deus se revela para o seu amigo profeta. E o Senhor vai estabelecer para ele, dentro daquilo que era a sua existência, e vai dizer: o que tu fazes aqui? O herói do céu na terra está reclamando e declamando a sua ineficácia diante da perseguição. E o Senhor vai dizer para ele: o que tu fazes aqui, Elias? E ele vai colocar o seu coração diante do Senhor. Fala: Senhor, só eu sobrei. A revelação de Deus vai colocá-lo de novo no centro, no eixo. Mas a crise existencial de Elias é tão grande que ele vai persistir na posição que ele estava. E o Senhor vai entregar para ele 3 missões: ungir reis, ungir sacerdotes e ungir um substituto no seu lugar. E a Bíblia diz que quando ele sai daquele encontro, daquela revelação com Deus, a primeira coisa que ele vai fazer é ir ao encontro do seu substituto, que tinha um nome. Enquanto de um lado tem um profeta desistindo do seu chamado, do outro lado tem um jovem que almeja uma oportunidade. A Bíblia vai dizer que Elias vai ao encontro do seu substituto, que tinha um nome chamado Eliseu. A Bíblia vai dizer que era um dia comum para aquele jovem, que tinha apenas um desejo, uma esperança, Espírito Santo. Mas aquele dia atípico, aquele dia normal, onde as galinhas cantaram de manhã, como sempre, onde o gado berrou mais uma vez naquela manhã, como sempre, onde as rotinas matinais aglomeravam durante o dia, a Bíblia vai dizer que de repente passa por ele um homem chamado Elias e vai debruçar sobre ele o seu manto. E a Bíblia vai dizer que quando ele faz isso, ele já sabia do que se tratava. Espírito Santo, quando existe uma expectativa, irmão, quando você tem uma expectativa, Deus pode sussurrar no seu ouvido. Um pássaro cantando é resposta de Deus para a sua vida. Ei, eu não sei o que você espera aqui nessa noite, mas se você vem com expectativa, se prepara, porque o céu já começou a responder a teu favor. Aplauda o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele já sabia do que se tratava. Aquele manto sobre ele, irmãos, a Bíblia diz que ele já sabia, porque ele esperava, porque ele almejava, porque ele sonhava com aquele dia, mas estava tão distante da sua realidade. Mas um dia o encontro profético alcançou aquele que era improvável, que estava no meio do campo, olhando para o céu e olhando para o gato, dizendo: Senhor, eu só preciso de uma oportunidade. Isso inaugura-se um novo ciclo. Repete comigo: um novo ciclo. Não, mais forte, um novo ciclo. Fala para alguém do seu lado, fala para pelo menos 3 pessoas: Deus hoje, não, fala com voz de profeta, Deus hoje está inaugurando um novo ciclo de Deus para a sua vida. Só quem crê, aplauda o nome do Senhor. Só quem crê, aplauda Ele. Um novo ciclo, com novas oportunidades, mas também com novas responsabilidades. E esse, irmãos, é o nosso maior desafio. A proposta de Deus, de fato, é trazer o novo, e o novo traz o novo. Tantas coisas, novas oportunidades, experiências com você mesmo. Eu sei que no ciclo passado você se surpreendeu com você, que muitas coisas que você pensou que nem começaria, você começou, terminou e sobressaiu. Você se tornou melhor do que você
achou que você poderia ser, você desempenhou um papel que você nunca se viu capaz de poder executar. Então você tem hoje uma percepção diferente daquilo que você foi ontem. Porque os ciclos de Deus revelam para nós primeiro quem é Deus e depois quem somos nós diante de Deus. Mas o novo está inaugurado. A capa está sobre ele e agora ele precisa responder ou corresponder a esse novo cenário, a esse novo episódio da sua jornada e da sua vida. Isso vai levá-lo. A Bíblia vai dizer que ele vai olhar para Elias e vai fazer um pedido. Ele fala assim: eu preciso despedir dos meus pais. Eu preciso despedir dos meus pais. Novos ciclos, irmãos, tem também novas responsabilidades. E ele sabia que o novo capítulo da sua vida estava sendo escrito a partir dali. Mas ele precisava encerrar um ciclo de uma dívida emocional com seus pais. E ele não vai deixar o próximo e o novo se revelar sem antes colocar um ponto final, sem antes fazer um fechamento daquilo que foi o tempo da graça, diante daquilo que era a cobertura espiritual dos seus pais. Tudo aquilo que os seus pais representaram até aquele momento, ele precisava voltar e honrar aquele tempo para viver o novo que Deus tinha para a vida dele. Ei, Barabá, sai de canto, eu sei que coisas novas estão sendo inauguradas hoje na sua vida. Mas deixa eu te perguntar: como é que você está fechando o capítulo da sua história hoje? Quem sabe tem alguém em casa que você precisa pedir perdão. Quem sabe tem um amigo. Quem sabe tem um parente, tem uma mãe, tem um vizinho. Sabe, irmãos, nós queremos viver o novo. E o novo é bom. É atraente, nos impulsiona, nos dá uma nova expectativa, gás, ânimo. Mas ei, eu aprendo com Eliseu que para mim viver o novo, eu preciso fechar de forma saudável o ciclo passado. Eu vou casar, mas antes de me fazer uma só carne, eu preciso honrar os meus pais. Eu preciso honrar aquele ambiente que me preservou até agora. Pessoas que entram em empresas e saem de lá, a primeira coisa que faz é botar a empresa na justiça. Sem saber que aquele ambiente foi o ambiente que Deus, a porta que Deus abriu para te preservar, te dar sustento até esse momento que você está vivendo agora. Pessoas ingratas que tiveram uma oportunidade e agora batem a porta, como se aquele lugar não representasse mais nada para você. Relacionamentos, ciclos de amizade que você entrou e um dia você teve que provar para as pessoas que você era alguém para ser aceito por aquele meio, por aquele ciclo. E agora você simplesmente bate a porta. Irmãos, tão importante como você entrar é a forma como você sai. Por quê? Porque amanhã você pode precisar da porta que você bateu. Ela não mais se abrirá para você. Referências. Lembra de Sunamita? 7 anos depois está sendo recompensada, está sendo abençoada, está sendo restituída. Sabe por quê? Porque lá atrás alguém está fazendo referência daquilo que ela fez, daquilo que ela era, diante de um rei. O que é isso? Reputação. É alguém falando de você quando você não está presente. Porque o ciclo lá atrás ela fechou com chave de ouro. E agora, quando estão se referindo a ela, as pessoas estão dizendo das boas obras, daquilo que ela
fez, a reputação dela vai reverberar tão forte no coração de alguém que ele vai falar com entusiasmo para o rei dos feitos de Eliseu. Mas no meio daquela história tem uma mulher que marcou a história daqueles homens, e essa história vai encantar o rei a tal ponto dela chegar pedindo uma orientação, pedindo um abrigo, pedindo uma resposta, e ele vai olhar para ela e vai dizer: é essa mulher aí? Falou: é ela. Restitua tudo que era dela. E todos os 7 anos que ficaram sem produção, restitua para ela. Ei, tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você deixou para trás, por causa das suas boas obras, por causa da sua reputação, eu estou lhe devolvendo hoje. Tem alguém aqui com boa reputação que pode aplaudir o nome do Senhor ou não? A minha pergunta para você é: quando falam de você, quando você não está presente, isso te assusta ou te encoraja? Eliseu se despede dos seus pais, pega 2 juntas de boi, mata. Alguém já viu aqui? Alguém já participou de uma cerimônia de sacrificar um animal para prepará-lo para o churrasco? Ou você já pegou já com o espetinho pronto? Quem aqui já teve a experiência de preparar um animal, pegar vivo e falar assim: vai ter um churrasco para a família, pegar no pasto, sacrificar aquela... Deixa eu ver se... Rapaz, tem gente aqui, vocês são perigosos, hein, gente? Ele vai preparar uma junta de bois e vai sacrificar. Os bois, preste atenção aqui, os bois representavam o ciclo da sua vida. A história até então contada, aqueles bois faziam parte da vida cotidiana de Eliseu, do menino agricultor. E quando ele sacrifica os bois, ele está dando uma mensagem: eu estou encerrando esse capítulo da minha vida. Eu estou colocando um ponto final neste ciclo, nesta estação da minha história. Labara sai de rebiacé. Tudo aquilo que representava a sua vida até então estava representado naqueles bois. Ele vai sacrificar e vai fazer uma festa, porque ele sacrifica, mas ele celebra o tempo onde ele viveu e experimentou até ali. A pastora Bianca estava falando aqui sobre o ato de você aprender a celebrar, mesmo quando as circunstâncias não estão favoráveis. É difícil, irmãos, a gente celebrar os ciclos e as estações que são ruins, sim ou não? Mas é um desafio, porque cada estação foi promovida e preparada por Deus para mim e para você. Quando se fala das estações, quando eu saio do verão, das altas temperaturas, mas também do tempo de muita produtividade, porque os dias são maiores do que as noites. Tempo de produtividade, de aceleração. Logo após, com ventos e com uma temperatura menor, sem perceber, a temperatura começa a cair, os ventos começam a soprar com mais frequência. Quando você não percebe, sem a percepção de uma mudança de uma estação para outra, você está no outono. E o outono vai desfigurar aquela árvore que você fez dela catálogo e postou nas suas redes sociais, florida, robusta e frondosa. Agora ela está completamente sem folhas, sem flores e sem, muitas vezes, alguns galhos que apodreceram. E você não teria mais coragem de repostá-la, porque agora ela não tem nenhum atrativo para que ela possa embelezar um fundo de uma foto nas redes sociais. E com isso, depois os ventos, sem perceber, a temperatura começa a cair. Uma nova estação está sendo anunciada. E que estação é essa? É o inverno.
da baixa produtividade, onde as noites são maiores do que os dias. E a baixa temperatura vai trazer a improdutividade. Muitos animais nessa estação hibernam, porque não há o que fazer, não há o que produzir. Apenas se esconder e guardar aquilo que foi produzido nas estações anteriores. E depois de um forte inverno, de temperaturas baixíssimas, sem perceber, de repente o gelo começa, a derreter, os pássaros começam a cantar, e você vai percebendo que algo está mudando, porque o cenário começa a ser transformado, e aquilo que era gelo começa a se tornar água, as flores começam a sair, e a percepção de uma nova estação está anunciada. E essa estação se torna muitas vezes um hino, ou um símbolo, ou uma referência poética e de canções que muitas vezes são símbolo do amor, chamado primavera. As estações mudam, e com elas as oportunidades que Deus nos dá de vivermos tudo aquilo que Ele tem na sua plenitude para cada um de nós. Fala para o seu irmão, segura na mão dele de uma forma bem delicada, até ele dizer ai. Aperta, irmão. Fica com medo não, se ficar com medo depois você fala com o Gabriel ali. Fala para ele, aprenda a desfrutar de cada estação de Deus para a sua vida. Aplauda o nome do Senhor bem forte. Ele faz um churrasco. Quem gosta de churrasco aí dá um glória. Profeta que não gosta de churrasco, irmão, não está apto para o chamado. Ele faz um churrasco, ele celebra. Ele está saindo de um ciclo, mas ele está celebrando aquele tempo. O tempo passado, não é o tempo presente. Ele está celebrando as oportunidades, as experiências, tudo aquilo que aquelas estações, aquele ciclo proporcionou para ele até ali. Ele faz um grande churrasco que também representava uma grande despedida. A partir dali ele se apresenta para o seu líder, para a sua referência, para o seu chamado profético. E ele se torna o discípulo do maior profeta que já existiu na terra antes de Jesus. Cada passo, a partir dali começa um discipulado. A partir dali começa um chamado profético. Como ele caminhava, como ele andava, como ele agia, como ele orava, como ele provocava a presença de Deus para si. Porque muitas vezes nós temos a facilidade de querer provocar a presença de Deus para a vida de outras pessoas. Mas é difícil, irmãos. Já percebeu que muitas vezes nós temos a prontidão de ser resposta para os outros, e quando chega a nossas vezes nós não temos nem palavra para falar com Deus? Sabe quando as pessoas apresentam suas dificuldades, quando a gente não tem resposta, a gente conhece alguém que tem, a gente fala, vamos lá na nossa igreja, porque Deus vai falar contigo. Tem pessoas que fazem prova. Eu já vi pessoas que fazem prova. Se Deus não falar com você através do meu pastor, eu mudo de nome. Eu não sei o risco que essas pessoas, onde é que elas estão com a cabeça quando fazem um negócio desse. Mas a gente sempre tem resposta para os outros, mas quando chega a nossa vez, dentro da nossa percepção, quando a gente chega diante de Deus, nem palavras encontramos para se pronunciar diante dele. Eliseu vai aprender com Elias ser resposta para os outros, mas também ser resposta para si mesmo.
Ele vai aprender a se posicionar como homem de Deus. Ele vai aprender a não se corromper diante das ofertas dos reis. Ele vai aprender a posicionar o céu na terra, sem se corromper, sem ser vendido, sem vender o seu chamado, sem vender aquilo que Deus estabeleceu sobre a vida dele. Ele vai aprender a se posicionar como resposta na terra, sem estar na posição de corrupto diante de tanta mentira, diante daquele cenário que eles caminhavam. Ele vai aprender a ser fiel e ser leal, porque naquele tempo existiam vários profetas, irmãos. E diante de tantas caminhadas, idas e vindas, chega no momento onde Elias vai perceber que o céu está prestes a lhe tomar. E o ambiente, o relacionamento, a Bíblia vai dizer, os historiadores dizem que aquele discipulado durou em média de 6 a 10 anos. Elias caminhando com Eliseu, ou melhor, Eliseu caminhando com Elias. Mas um determinado dia, Elias começa a se inquietar, porque ele começa a ter mais e mais contato com o céu do que com a terra. O ambiente começa a te deixar inquieto. Ele não consegue ficar em um ambiente, ele não consegue ficar sentado em rodas de amigos. Não existe um lugar na terra que o deixe confortável. Ele sabia, ele pressentia que o céu estava chamando o seu nome. E a Bíblia vai dizer que ele sai de Betel com uma percepção: o Senhor está me chamando para Betel. E a Bíblia vai dizer que ele vai dizer para Eliseu: fica aqui enquanto eu vou a Betel, porque o Senhor está me chamando. E Eliseu, que aprendeu o que é ser fiel, o que é ser leal, o que é caminhar junto, independente do momento, ele não vai abrir mão. Ele vai dizer: longe de mim me afastar de ti. Onde tu fores, conte comigo, eu vou estar lá. Seja no momento bom, seja no momento ruim, eu não abro mão de você. E a Bíblia diz que eles descem a Betel. E quando eles chegam em Betel, um grupo de profetas vai dizer: ei, você sabe que Deus vai tomar o teu Senhor de você. Ele vai dizer, Eliseu, irmãos, preste atenção aqui. Eliseu vai dizer: eu sei, mas calem-se, não toquem nesse assunto. Eliseu está sentindo que a sua referência, o seu amigo, o seu líder, o seu mentor está prestes a ir embora, mas ele não abre mão. Ele não abre mão. Ele sabe que aquele momento de partida pode ser doloroso demais, mas ele não abre mão. Eu quero estar perto, eu quero estar do lado dele. Eles descem para Betel. De Betel eles descem até Belém. De Belém eles descem ao Jordão. E a palavra é a mesma: fica aqui. Eu não. Outro ficaria. Outro se isentaria do momento da dor. Mas eu não abro mão daquilo que você é, daquilo que você representa. Não importa a dor que vai me causar, mas eu decidi a ser leal e fiel. Desde o dia que a capa caiu sobre mim, eu estarei contigo onde quer que você esteja. E a palavra profética que os rodeiam é: Deus vai tomar o teu Senhor de você. Até que Elias olha para o seu jovem, para o seu amigo, para o seu discípulo, e diz para ele: deixa eu te fazer uma pergunta. O que você quer de mim antes que o Senhor me tome para Ele? Irmãos, se você entendesse o peso da fidelidade, da lealdade, são atributos de um ser humano, irmãos, que te colocam em posição de honra diante de Deus.
a lealdade, a fidelidade daquele homem, diante daquele homem de Deus, vai colocá-lo numa posição de poder pedir algo que homem nenhum, que rei nenhum poderia lhe entregar. Ele vai olhar para Elias e vai dizer: eu quero a porção dobrada do que o Senhor carrega. Você entende isso, irmãos? Você entende que muitas vezes a sua entrega, a sua lealdade, a sua fidelidade, aquilo que você faz ou aquilo que você decide honrar, pode te colocar em uma posição de honra. Ei! Nossa! Fala para alguém: decida honrar, decida ser fiel, porque a fidelidade e a lealdade te colocam em posição de honra. O que você quer de mim? Eu quero a porção dobrada daquilo que o Senhor carrega. Ele olha para aquele jovem e fala: rapaz, você é ousado, mas eu vou te dizer uma coisa. É duro o que você me pediu, mas se você me ver quando eu for tomado, o seu pedido vai ser respondido. A partir daí, irmãos, ele andava colado. Não era um pedido exacerbado, nem pesaroso demais, porque Eliseu já tinha aprendido com Deus a caminhar, a estar junto, a celebrar momentos, a dividir momentos. Aquele momento era um momento triste, mas era um momento que estava marcando mais uma nova estação para a vida de Eliseu. Mas Eliseu aprendeu, nos ensinou lá atrás, que para uma boa inauguração eu tenho que ter um bom encerramento. Eu vou repetir: para um bom ciclo, para um novo momento, eu preciso ter um bom encerramento. Você quer viver o novo? Quem quer viver o novo aí, dá uma glória a Deus. Então aprenda a marcar o velho ciclo com boas atitudes, no nome de Jesus. Amém? Aplauda o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que enquanto eles descem para o Jordão, para o Rio Jordão, existia do outro lado um grupo de 50 profetas que já conheciam a caminhada dos dois, Elias e Eliseu. Já haviam visto todos os feitos e tudo aquilo que aquele rapaz havia experimentado, com experiências, caminhando diante daquele grande homem, aquele grande profeta. Mas a Bíblia vai dizer que em um gesto o Jordão estava transbordando. Elias pegou da capa que estava sobre os ombros dele, bateu no rio, e a Bíblia vai dizer que o rio Jordão se abriu. Os profetas do outro lado olharam e falaram: é ele, o grande Elias. Só que logo após ele estava vindo alguém que ainda não tinha expressão nenhuma, mas era aquele que decidiu caminhar com o grande homem de Deus. Cuidado, que sua referência pode ser a porta para mudar o seu cenário de vida amanhã. Quando eles observam os dois passarem, a Bíblia diz que quando eles terminam a travessia, um vento como de um grande redemoinho. Primeiro uma carruagem de fogo passa, e ela como se subisse uma poeira, começa um aspiral, e esse aspiral leva Elias ao céu. Só que Eliseu está perto o suficiente para ver
a promessa e a sua petição sendo respondida. Ele olha para o céu está levando o seu mentor, mas está deixando um legado. A capa cai, e a Bíblia vai dizer que de punho da capa, mesmo em lágrimas, mesmo em dores, mesmo com o sentimento da perda, ele está de punho de um legado que agora pesa de forma duplicada sobre ele. E a Bíblia vai dizer que ao regressar para o outro lado, ele olha para o Jordão, olha para a capa e olha para o céu. O céu é o referencial daquilo que um dia ele serviu e seguiu. Nas suas mãos o legado, e diante dele a oportunidade de fazer prova daquilo que agora ele carrega. E a Bíblia vai dizer que ele bate nas águas do Jordão e pergunta: onde está o Deus de Elias? Irmão, deixa eu dizer para você uma coisa. Não amaldiçoa seus inimigos, não. Não peça para Deus matá-los, não. Deixa eu dizer para você, Deus sempre precisa de uma plateia para mostrar para alguém o que Ele vai fazer na sua vida. Você pode aplaudir a Jesus aí ou não? Você pode aplaudir Jesus aí ou não? Deixa eu te dizer, Deus precisa de uma plateia para mostrar o que Ele vai fazer na sua vida. Enquanto Elias é levado, só existe uma capa nas mãos. De outro lado, um grupo de profetas olhando. Eu quero saber o que vai ser agora. Capa na mão, Jordão na sua frente, a referência no céu, mas o legado na mão. Referência no céu, mas o legado na mão. Aonde está o Deus de Elias? A Bíblia diz que o Jordão se abre. Do outro lado, um grupo de 50 profetas está testificando. O espírito de Elias recaiu sobre Eliseu. Eles estão testificando a promessa de um pedido respondido. Está sobre ele o espírito do profeta, o espírito do mentor, o espírito da sua referência agora está sobre ele. O legado agora está sobre Eliseu. Mas sabe o que eu acho extraordinário nisso, irmãos? A partir daí se inaugura na vida de Eliseu, após uma em média de 7 a 8 anos de discipulado, um ciclo profético. A Bíblia vai dizer que tudo aquilo que Elias fez, Eliseu vai fazer de forma duplicada. Os milagres, os feitos, tudo de forma duplicada, porque ele carrega uma porção dupla daquilo que Elias carregou. Mas ele me ensina uma coisa, e com essa coisa que ele me ensina eu poderia pregar aqui mais 40 minutos, mas eu quero refletir com você. A Bíblia vai dizer que após fazer um churrasco, fechar um ciclo de despedida, ele vai pegar os aparelhos dos bois e vai queimar, vai usar como madeira, ou melhor, carvão para o churrasco. Com isso, ele vai encerrar, queimando aquele aparelho dos bois, a possibilidade de regresso para o ciclo anterior.
Bispo, eu não estou entendendo. Todo novo ciclo, irmãos, carrega consigo as suas oportunidades, mas também as suas responsabilidades, atribuições. Mas já percebeu a facilidade que nós temos diante do novo, dos novos desafios, nós olharmos para trás? Já percebeu a facilidade que nós temos de desistir quando as coisas apertam, quando as circunstâncias, sabe, nos impulsionam, nos pressiona? A capacidade que nós temos de olhar para trás e desistir. Já percebeu a capacidade que nós temos de olhar para trás quando as coisas se tornam difíceis e a gente não tem para onde ir, e a gente olha para trás com a expectativa de que, se não deu certo, eu volto. Eu aprendo com Eliseu, irmãos, que para viver o novo e viver na sua magnitude, a plenitude desse novo tempo, desse novo ciclo, dessa nova estação, eu preciso caminhar sem a possibilidade do plano B. Bispo, eu me casei, e aí? E aí que até que a morte lhe separe. Se não der certo, eu separo. Sem plano B, irmão. Faz dar certo. Bispo, eu comecei meu ministério. Sem plano B. Faz dar certo. Bispo, eu estou naquela igreja, o pau está quebrando. Faz dar certo. Bispo, eu abri a empresa. Se não der certo, eu volto para a CLT. Faz dar certo. Sabe, irmãos, a gente está sempre caminhando com plano B. E por isso a gente não se dedica o suficiente, a gente não se entrega o suficiente, a gente não se sacrifica o suficiente. Sabe por quê? Porque os aparelhos ainda estão guardados. Se o ministério não der certo, eu volto para aquilo que eu estava fazendo. Se o ministério não der certo, se a empresa não der certo, se a porta não se abrir, eu volto a fazer aquilo que dava certo. Ei! Eliseu vai queimar, ele vai viver um novo ciclo, mas ele está dizendo: eu estou colocando um ponto final aqui, para que eu possa viver com integridade, com intensidade, tudo aquilo que Deus tem para mim no novo. Ei, quer viver o novo? Quer ter sucesso no novo? Quer viver a plenitude do novo? Então, ei, aprenda a colocar um ponto final no ciclo passado da tua história. Quem crê, aplauda o nome de Jesus. A maior didática de Deus, irmãos, para nós vivermos um novo ciclo, é um episódio carregado de emoção, sentimentos. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Quando Deus levou o seu povo para viver a terra que mana leite e mel, a impressão do momento que eles guardam, eles estão indo viver o novo, sim ou não? Eles estão saindo da escravidão para viver um tempo de liberdade, sim ou não? Sim ou não? Mas o que é que eles estão carregando para o outro lado? Há uma travessia de um mar, mas qual é a imagem que eles estão carregando? Me ajuda aí, crente, estou pegando para crente. Qual a imagem que eles estão carregando? Eles acabaram de atravessar o mar. Vou dar uma cola para vocês. Vou ajudar vocês. Não vou responder para vocês, mas eu vou ajudar vocês. Eles estão atravessando o mar. Qual é a imagem que eles têm para a inauguração do novo ciclo? Fala alto. Saída do Egito. Eita glória. É uma imagem boa, sim ou não? Sim ou não? Mas é a marcante? Não. A imagem que eles estão levando para o novo é a morte dos egípcios no mar, da dor, do desespero e da angústia.
Irmão, você vê alguém morrendo afogado, mesmo sendo seu inimigo. Se você é um ser humano, você sente. Sim ou não? Sim ou não? A Bíblia vai dizer que o exército de Faraó morreu afogado. Se fosse cavalo, oh meu Deus, um cavalo, se fosse eu lá, tinha chorado, irmão. Cavalos morrendo afogado, homens, exército inteiro morrendo afogado. Essa é a imagem que eles estão levando para o novo. Bispo, o que você quer dizer com isso? É que muitas vezes, irmãos, para Deus botar um ponto final no velho, Ele precisa marcar a nossa vida com uma imagem como essa, para você não correr o risco de olhar para trás. Eu não estou entendendo não. Lembra como você saiu do seu último relacionamento? Lembra quando você saiu do seu último investimento? Você entende que muitas vezes Deus precisa causar uma dor para criar uma imagem? Quem está me entendendo diz amém. Isso não está escrito em rodapé de Bíblia. É só para você, quando viver o novo, não ter a possibilidade de olhar para trás. Porque todas as vezes, irmão, eles sentiram vontade de voltar, sim ou não? Sim ou não? Andando no deserto, a Bíblia diz que eles sentiram vontade de comer pepino, irmão. Cebola, quem é, pelo amor de Deus? Crente que sente vontade de comer pepino e cebola. A Bíblia diz que eles sentiram vontade de comer pepino e cebola. Mas quando eles se lembravam que eles tinham que atravessar o lugar que eles viram o exército de Faraó, alguém falava: eu não pulo nessa água, mas nem que me pague. A didática de Deus, não deixar você voltar para o velho, é marcar esse momento de tal forma, a ponto de criar uma imagem que todas as vezes que você olhar, você não sentir vontade de voltar para trás. Fica de pé no nome de Jesus. Sabe por que você não volta para o mundo? Porque você sabe, quando você era cachaceiro, de onde Jesus te tirou. Sabe por que você não volta para o mundo? Porque você sabe da realidade que Jesus te encontrou lá, o estado que você estava, para Ele te colocar na posição que você está hoje. Ei, irmãos, muitas vezes Deus precisa marcar um momento da nossa vida com dor, terror, para todas as vezes que você se lembrar: bispo, mas o que eu estou passando, é forte demais. Forte? Quer voltar a ter a experiência que você teve? Quer passar por aquilo que você passou? Então valorize o que você tem agora. Você nem aplaudiu a Jesus, irmão. Está preparado? Quando você quer viver um novo ciclo aí, prepara o churrasco, prepara as despedidas. Tem gente que quer, não sei se eu falo, tem gente que quer casar e quer continuar a comidinha da mamãe. Os homens, quer casar, mas minha mãe passa roupa assim, contrata uma empregada, irmão. Mas minha mãe faz comida, a sua não faz? Aprenda, ou tenha dinheiro para contratar um fast food, ou pelo menos para ir no restaurante. Tem coisas, irmãos, ciclos que precisam ser encerrados. Ele foi lá e falou assim: benção mãe, benção pai, amo vocês, mas a partir de agora, tchau. Vocês vão ouvir falar de mim, mas vocês vão me ver bem pouquinho. Entendeu, né? Brigou, vou pra casa da mamãe. Não vai não. Não vai não. Não vai não. Não vai não. Porque o novo ciclo não tem casa da mamãe, tem a sua casa.
Ai, Jesus, não sei se eu falo, meu pai. Eles perceberam que hoje eu estou inspirado, não perceberam? Ai, Jesus. Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você, meu irmão, que precisa botar um ponto final, um ciclo na sua vida. Deus tem um novo relacionamento, mas você insiste com aquela peste do seu passado. Ai, bicho, sabe por quê? Eu falei, eu sei por quê. Você não acredita que Deus pode fazer um novo na tua vida. Bispo, é só umas olhadinhas de vez em quando no Instagram, eu sei. E assim você vai comprometendo o novo, atualizando o velho. Eu quero orar por você, tá, bispo? Eu preciso botar um ponto final. Eu quero viver o novo, mas eu não quero olhar, eu quero viver. Você entende, irmãos, que olhar é diferente de viver? Olhar é diferente de acessar, de pular dentro e viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Você entende isso, sim ou não? Ai, bispo, Deus me colocou aqui. Então, meu irmão, esquece que você viveu lá fora. Se disponha para tudo aquilo, todas as experiências, todas as novidades que Deus tem para a sua vida. Amém ou não? Quero orar por você que precisa botar um ponto final. Bispo, tem coisa que eu tenho que queimar. Irmão, tem coisa que você tem que queimar. A Bíblia diz que Eliseu queimou os bois e queimou os aparelhos. Ele estava dizendo, aqui não dá mais. Aqui não tem volta. Se você precisa botar um ponto final em algum ciclo da sua vida, vem para cá. Porque o novo, o novo já começou, irmão. Sai do seu lugar, vem aqui frente, eu quero orar por você. Bora, corre! Vamos encerrar o velho. Hoje o crematório de Jeová está aberto.